Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. E é muito estranho trazer uma pauta sobre fotografia aqui, né? Porque afinal isso aqui é um podcast, a gente não tem como mostrar as fotos diretamente para vocês. Porém eu achei que era um tema muito legal, né? E também um tema bem assustador aí, que não podia faltar, né? No nosso último episódio oficial aí do nosso mês do horror, que são fotos de fantasmas. Então a gente escolheu as mais assustadoras, as que têm as histórias mais cabulosas e também as que não são consideradas falsas até hoje, né? Que não foram desbancadas. Para me ajudar, você sabe no Faustão, quando tem a dança dos famosos, que tem o júri artístico? Eu sou o júri artístico porque eu não entendo nada, e a gente tem o júri técnico, né? Que é uma pessoa que vai avaliar essas fotos pra gente, que vai trazer, né, as possibilidades de explicações aí que ele tem. Então hoje tá aqui com a gente o fotógrafo Luiz Henrique, que vai se apresentar pra gente agora. E aí, Luiz, tudo bem? Opa, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Eu sou o Luiz, eu sou aqui de Curitiba, eu sou fotógrafo de eventos sociais, casamentos, trabalho com ensaios, fotografia de produto, enfim, eu lido com uma grande variedade de segmentos de mercado dentro da fotografia e eu adoro mexer com isso. Eu também sou gestor de eventos, sou um ouvinte assíduo de podcast nas horas vagas e eu fico muito feliz de estar aqui participando, agradeço o convite e espero contribuir para a pauta. Muito obrigado, a gente que agradece você ter aceitado. E para fazer essa lista, gente, nós levamos em consideração, como eu falei, né, as fotos que a gente pegou, elas ainda não foram desbancadas. Algumas teorias existem sobre elas, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas elas ainda são consideradas genuínas. Então não vai ter nenhuma foto aí que já foi comprovada que é falsa. Como eu falei, né, nós vamos falar principalmente das teses, né, que explicam essas fotografias. E é importante a gente lembrar que assim, uma foto que é considerada autêntica, genuína, não quer dizer que exatamente existe um espírito, mas sim que ela não foi passada por nenhum tipo de manipulação, ainda mais digital, né? Nessa época que a gente vive hoje é bem fácil ficar esse tipo de coisa. Vou deixar todas as fotos para vocês na descrição, vai estar lá certinho, assim, posição 10 a foto, aí posição 9 a foto, 8 e assim em diante. Então a gente vai falando aqui, vocês clicam lá para ver a foto e aí vocês podem ir vendo a foto junto com a gente. Mas é isso, vamos começar. Em 10º lugar, a gente vai falar dessa fotografia aí que vocês estão vendo, que o homem que aparece aí sentado nessa cadeira, meio esfumacento, é o Wellington Stefflon Cotton, o segundo Visconde de Combermere, ou também o Lord Combermere, né, como ele era conhecido, que foi um político militar que faleceu em 1891. No momento de seu funeral, a cunhada dele, a Sybil Corbett, ela tirou uma foto da biblioteca, né, do Lord usando uma câmera de exposição muito longa que demorava assim, mais de 1 hora para a foto ser tirada. E depois disso, né, ela revelou a foto só 1 ano depois, e foi aí que ela percebeu que apareceu, né, um homem sentado na cadeira. Os filhos do Lord notaram a semelhança da figura com o seu falecido pai e disseram que aquela era justamente a cadeira favorita dele quando ele estava ali. Existe uma teoria, né, para explicar a suposta aparição, porque assim, devido ao grande tempo de exposição, né, desse tipo de câmera, alguém poderia ter ido até lá, sentado na cadeira por um tempo menor, né, do que o tempo de exposição, e o que acabou causando, né, essa figura meio fantasmagórica. O problema é que a cunhada dele, ela garante que ninguém entrou na sala, porque quase todo mundo da família e os funcionários dele estavam no funeral no momento que a foto foi tirada, e além disso, né, tem o que os filhos deles falaram, que a figura remete muito ao pai deles. E uma coisa interessante é que essa foto ela é considerada a primeira foto de fantasma que foi tirada na história. E aí, Luiz, o que você tem para nos dizer sobre essa foto? Então, essas fotos que são mais antigas, antes do processo de filme de emulsão fotográfica, né? Elas realmente necessitavam de um tempo maior de exposição, então se percebe muito esses vultos, essas aparições fantasmagóricas,
nossa, eu nunca sei falar, fantasmagóricas, fantasmabóricas, elas são bem comuns, sabe? E eu noto, realmente, como você falou, é uma longa exposição porque a gente consegue ver as altas luzes nos cantos das fotos. Você pode ver que tem perda de informação devido ao excesso de luz. E eu realmente não acredito que seja uma pessoa que sentou por acaso nessa poltrona, ou então essa pessoa não esperou o tempo correto de exposição e gostaram do efeito da imagem e criaram alguma história em cima. Eu não sei, essa foto não me convence muito. Entendi. Antes da gente continuar, deixa eu perguntar, como que você é nessa questão de espíritos e fotos de fantasma? Você acredita, você não acredita? Então, eu sou um believer, eu acredito sim, mas eu sou uma pessoa bem, como que eu posso dizer, é difícil me convencer, sabe? Eu acredito em espíritos, acredito em fantasmas, mas as aparições, assim, quando são muito teatrais ou em fotografia mesmo, tem algumas que eu paro para analisar, eu não, é difícil me convencer, sabe? Mas eu acredito em espíritos sim. Eu gosto de perguntar, né, para as pessoas, porque né, a gente pode, às vezes, traz uma pauta inteira, a pessoa muito cética, né, não acaba não acreditando. E tem aquelas pessoas que são tão céticas, né, que tem uma explicação para tudo, que a gente até vai falar disso futuramente. Não, na verdade, assim, eu acho que em partes eu fui convidado aqui pra destruir sonhos e tacar fogo no parquinho, mas tem algumas fotos que me deixaram meio abalado, meio curioso, não consegui explicar algumas. Entendi. Mas para você, então, essa foto do Lorde, ela não é muito válida. Ela não me convence porque, assim, a gente não tem informações sobre a câmera, eu não sei qual foi o processo de revelação, e não sei quanto. Eu não tenho informações sobre o tempo de exposição e tudo. O que a gente pode detalhar é que realmente foi uma longa exposição e a gente não sabe quanto tempo essa foto foi exposta, quanto tempo também se erraram na forma de fazer a revelação dela. Tem várias coisas que podem gerar uma fotografia desse sentido. Hum, sim, ainda mais naquela época, né? Porque, assim, 1 hora de exposição, imagina, né? Isso. Quando são fotografias assim com emulsão, eu acho mais crível, assim, sabe? Porque eu sei que o tempo é controlado. Entendi. O que é exatamente emulsão? Eu fiquei um pouco na dúvida. É que assim, antigamente as primeiras fotografias daguerreótipos e tudo eram utilizados pastas, como é que eu posso te dizer? Produtos químicos no papel, ou então afixados dentro de placas de vidro, e são misturas, na verdade, aquosas. E a emulsão fotográfica que eu me referi, na verdade, são os filmes, a película. Antigamente você usava essas placas com líquidos e depois foi passado a utilizar o filme. E o tempo de revelação, aliás, o tempo de exposição do líquido é muito maior. Você precisa em relação à película. Entendi. Em nono lugar, nós vamos falar da Dama de Branco de Worsted. Que assim, em 1975, o Peter Bertolott... Gente, eu já vou pedir desculpa porque tem uns nomes meio difíceis de falar aqui hoje, tá? Ele tirou uma foto da esposa dele, a Diane, sentada em um banco da igreja Worsted em Norfolk, na Inglaterra. E quando eles revelaram, eles perceberam que tinha uma estranha figura feminina atrás da Diane. O casal ele voltou para a igreja 1 ano depois e mostrou a foto para o padre, que contou que existe uma antiga lenda de que ali habitava o espírito de uma mulher que era conhecida como a Dama de Branco. E o interessante dessa história toda foi que a Diane, quando ela deu, se você ler o relato completo dela, ela fala que ela sentiu, né, no momento que ela estava rezando, uma paz muito grande, ela sentiu as pernas dela formigando, e que ela acredita até hoje que essa presença representa uma coisa muito boa, né? Representa paz, representa cura, inclusive ajudou ela a fortalecer a fé dela. É uma história muito, muito bonita. Essa foto ela é bem convincente, pelo menos para mim, né? Ela é bem convincente. Assim, se você olha um pouco de longe, ela parece muito que é uma senhorinha que tá atrás dela, né?
Sim, sim. E aí fica, né, essa impressão de que é realmente é uma senhora que tá atrás dela, né? Não dá pra ver o rosto, parece que ela tá com o rosto um pouco virado, assim, de lado. E totalmente branca, né? Iluminada, assim. Tudo bem que, pelo que parece ali, se você olha um pouco na luz do chão, tá bem iluminado, bem onde ela tá mesmo, assim. Porque tem mais locais, assim, que você olha pro chão, pelo menos que você diz que tá iluminado. E é uma aparição bem completa, porque você consegue ver até os pés, assim, dela embaixo do banco, né, do que a Daiane tá. Então é uma foto bem curiosa, assim, mas você como júri técnico aí, o que você pode falar pra gente? Então, eu tinha prestado atenção também nesse detalhe dos pés, porque toda a iluminação dos pés do banco são todas uniformes, estão pegando o mesmo ângulo de luz. Mas realmente tem uma sombra escura ali que você consegue distinguir que são os pés da senhora, que estaria sentado atrás, e ela sentou num ponto de luz que você pode ver que pega todo o banco atrás dela, essa madeirinha do banco, certo? E ela tá com uma vestimenta branca, como se fosse um capuz, e por ela estar sentada nesse ângulo de luz, ela criou um highlight, ela criou um ponto de perda de informação. Uhum, Eu acho bem interessante essa imagem, ela é bonita, ela chega a parecer até uma pintura, né? uhum, O tempo de exposição dela deixou a foto um pouco tremida, você pode ver nas laterais, tem um pouco de distorção geométrica da lente, e olha, eu não tenho como dizer se essa foto é verdadeira ou falsa, mas ela me chamou bastante atenção, assim, sabe? Ela tem uma presença, mas como fotógrafo, para mim é mais plausível que seja realmente uma pessoa sobre um ponto de luz. Foi um erro fotográfico, no caso. Não sei se seria um espírito. uhum. Aí no caso do erro fotográfico, você tá dizendo que foi, por exemplo, era realmente uma senhora e eles ou não viram, ou não lembram, ou inventaram a história? Exato. E erraram a fotometria, entende? O tempo de exposição, a compensação. Entendi. Realmente é bem interessante. E é o que eu penso mesmo, assim, da foto. Ela me parece bem plausível, assim, por mais que eu não entenda direito. E que se realmente não for um espírito, eu acho que era realmente uma senhora, que aconteceu de eles não lembrarem ou inventarem, né? É que eu acho muito difícil pelo nível de nitidez dela. Ela não é translúcida, parece físico mesmo, sabe? Parece que realmente está ali. Você pode ver que não tem nada que atravesse ela, das texturas que estão atrás dela, inclusive o próprio banco. Em oitavo lugar, a gente vai falar aí de uma foto que é bem famosa, que é do fantasma no banco de trás. Foi assim, em 22 de março de 1959, a Mabel Channery e seu marido elas foram até o cemitério em Suffolk, na Inglaterra, para visitar o túmulo da mãe dela, que tinha morrido algumas semanas antes. E no caminho eles pararam e aproveitaram para tirar algumas fotos, e ela tirou uma foto do marido dela sentado, né, dentro do carro, esperando. E quando eles revelaram a foto, aí veio a surpresa, né? Aparece uma figura no banco de trás que a Amabel, né, deu uma boa olhada e ela percebeu que se assemelhava muito à mãe dela, né, que foi inclusive a pessoa que elas tinham ido visitar no cemitério. E essa foto ela já foi analisada aí diversas vezes, né? Porque muito se especula que era um caso de dupla exposição, só que não se chegou a nada concreto. É, Antes da gente falar exatamente da foto, eu vou pedir para o Luiz falar um pouquinho desse fenômeno aí da dupla exposição, porque tem várias explicações de outras fotos que a gente vai falar que as pessoas falam que talvez seja isso que tenha acontecido. Então, a dupla exposição, na verdade, ela é uma técnica bem comum, assim. Ou você faz uma exposição da tua foto, da tua emoção, do teu filme, e depois faz uma segunda exposição sem rotacionar o teu filme, sem tirar ele da posição para uma nova, você acaba criando duas imagens sobrepostas na mesma fotografia. E seria basicamente isso. Você pode tentar fazer também uma dupla exposição. Aí a gente está pensando numa fotografia analógica, ainda com filme, ainda com emulsão. Você pode fazer uma segunda exposição também na hora de revelar. Então você pega o teu negativo e sobrepõe o negativo de uma outra foto, de uma outra imagem, outra gravura que você tenha. Você acaba fazendo uma dupla exposição na hora de você revelar o teu filme, não na hora da exposição.
Ah, que legal. Eu já vi isso até em câmera digital, assim, de ter uns efeitos, assim, que você deixa a câmera parada e você tira, né, tipo, duas fotos iguais, basicamente, só que você só muda de posição, né? Sim, eu conheço alguns fotógrafos que fazem alguns trabalhos bem artísticos, bem legais, assim, por exemplo, você tira a foto de um casal, né, o casal juntinho, e você tira uma segunda exposição, por exemplo, a copa de uma árvore, algumas flores, e quando você pega o teu resultado da fotografia, você tem aquelas flores e o casal saindo por entre as flores, por entre a folhagem. Não sei se você já viu alguma montagem desse tipo. Você acaba conseguindo fazer esse tipo de foto com 2 cliques só. Não conhecia, mas depois você me manda, eu dou uma olhada daí. Uhum, mando sim. E sobre exatamente essa foto, né, do fantasma do banco de trás, ela é bem sinistra, assim, É porque, macabra, né? É é, icônica, né? porque a senhorinha lá atrás, ela tá, sei lá, não dá pra ver os olhos, dá pra ver só uma silhueta, assim, da boca, né, e imagina, né, você tira uma foto e depois percebe que a sua mãe tá atrás, o pessoal deve ter ficado com medo. Olha, sem saber o contexto da foto, é que essa foto já é bem conhecida, né? É rodada. Eu lembro que quando eu era criança, o pessoal nas aulas de informática, assim, do colégio gostava de entrar naquele mundo cabuloso. Aqueles sites que tinham fotos de gente morta e de espírito, aquelas coisas assim, sabe? E essa foto aparecia com uma certa frequência. E duas coisas que eu não havia reparado antes, e que eu só reparei agora fazendo análise da foto pro podcast, pro episódio em si, é que, pra mim, eu sempre achei que fosse um homem. Eu sempre consegui visualizar o bigode, Pra mim sempre foi um homem, tipo um Stan Lee ali atrás, sabe? Uhum. Por causa do Aclinhos. E os olhos dessa pessoa, desse fantasma, eu sempre pensei que fossem olhos brancos, assim, uma coisa bem sinistra mesmo, medonha. E analisando a foto, eu consegui ver com mais detalhes o reflexo do óculos, consegui ver os detalhes certinhos, assim. Ah, é um óculos. Ah, agora eu dei um Você super também zoom viu os aqui. olhos brancos macabros? Pensava que eram os olhos brancos mesmo, mas agora eu vi que é um óculos. Nossa, chocado aqui. Então, essa foto me chama bastante atenção porque, à primeira vista, ela me convence muito. Para mim, tem realmente alguma coisa sinistra ali no banco de trás. E eu noto alguns detalhes assim, por exemplo, tem um rapaz no banco do passageiro. Aliás, ele tá no banco do motorista? O volante tá na frente dele? Eu É que acho é que tudo, é é que na tudo ao Inglaterra é o contrário, né? contrário, né? Isso. Então, tem o motorista e atrás dele, bem no contorno da porta, tem uma faixa. Não sei se você consegue ver, é como se fosse o cinto de segurança. Não sei se existia nessa época, Sim, sim. mas eu quero que você preste atenção no seguinte: tem esse cinto e o homem ou a mulher que está atrás, ela tem uma roupa branca, uma camisa branca por baixo de um terninho, de um paletó, certo? Uhum, sim. Você consegue ver que o branco da camisa passa por cima do cinto? Passa por Ah, cima dessa parte que eu não sei se seria a lataria, o que seria isso? sim. Aham. Então, à primeira vista, eu pensei que essa faixa que eu tô me referindo, ela fosse um tremido da foto. Só que esse tremido, ele não se evidencia em nenhuma outra parte do veículo, nenhuma outra parte da foto. E ela parece estar à frente da pessoa. Ela está num plano que é mais próximo de quem está vendo a foto do que quem está sentado no banco de trás, no caso. Uhum, Para mim, é muito incongruente que essa faixa branca passe por cima do cinto, entende? entendi. E eu comecei a analisar no Photoshop termos assim de proporção. Eu acho que o rosto da pessoa que está atrás, a distância não é tamanha que o rosto fosse tão pequeno. Uhum, E analisando também as sombras e a iluminação, eu vejo o seguinte: o rosto do homem ele está bem claro. A gente pode perceber que o sol, a iluminação, ela está frontal e um pouco mais para cima. Então dá para ver certinho o ângulo de luz. É como se o sol tivesse em cima de quem está observando. Está uhum, num ângulo bem quase 90 graus assim. A sombra no rosto do motorista ainda, as luzes que estão vindo de frente do veículo refletindo não são suficientes para iluminar essa parte do rosto do homem que está fazendo sombra, certo? uhum. O contrário se evidencia no rosto do fantasma. Por mais que ele esteja próximo da janela,
vocês podem ver que a gente não consegue ver a luz vindo através daquela janela, é como se tivesse um anteparo, tá tudo escuro ali. Então, e o próprio reflexo no óculos dessa entidade, ele não condiz, pelo menos para mim, a forma como eu vejo a, as luzes do reflexo teriam que estar mais horizontalizadas, entende? Entendi. Porque o teto, ele cria sombra na testa do passageiro, do motorista, ela tem essa propriedade ali de não deixar a luz do sol entrar ali e bater certeiro no rosto do fantasma, mas não seria o suficiente, sabe? Como é que eu posso explicar? A sombra em si teria que estar entrando luz da janela, a gente poderia ver a luz da janela entre o fantasma e o passageiro, entende? Para mim, essa imagem é uma sobreposição. O que você explicou tecnicamente parece realmente Faz faz mais sentido, sentido. não faz? Não tô Faz, ficando faz. louco. Não, faz sentido mesmo. Só fica estranho, né, pensar como que será que foi feito, né? Se foi sem querer, se não foi. Então, quando eu tava analisando, assim, as fotos pro podcast, eu me preparei bastante, assim, em não querer julgar de imediato a foto, sabe? Primeiro eu tenho que me convencer. Depois eu vou analisando, buscando algumas pistas para tentar entender o processo fotográfico primeiro. Essa foto eu não consigo entender como que ela foi feita, mas eu distingo entre duas categorias. Aquelas que são erros fotográficos e aquelas que são, por exemplo, feito com o intuito de tentar te vender alguma coisa, sabe? Tentar te vender aquela história. Uhum. Intencional negócio, sabe? Essa foto ela me parece muito mais intencional do que um erro fotográfico. E analisando a foto, eu vou por etapas. Eu primeiro procuro encontrar que nem aquela incongruência da camisa da entidade, que está passando por cima do cinto e o cinto seria um plano mais à frente dela, sabe? Depois eu tento ver a perspectiva de proporção, os tamanhos do rosto, se condiz a posição que aquela pessoa está ali. Porque assim, o que mais acontece em duplas exposições e que é mais fácil de você desmascarar ou de você entender o processo é erros de proporção, ou seja, você tira uma foto a uma certa distância do teu assunto, do teu objeto, e daí na segunda foto que você vai pôr por cima ou vai tentar mesclar, é de você estar tirando a uma distância diferente. Então a proporção já vai ser diferente quando você vai estar anexando as duas. E o que acontece também é o seguinte: cada lente tem a sua especificidade. Então, por exemplo, lentes que são grande angular, e na época eu não lembro, mas antigamente não tinha vidro. Qual que é a palavra? Deixa eu tentar buscar aqui na minha mente. Ah, eu vou procurar aqui, Rodolfo, eu não lembro de cabeça. Asférico. Lentes com formato asférico, que daí elas corrigem a distorção. Por exemplo, grande angulares, elas teriam uma distorção mais ou menos que nem uma olho de peixe, sabe? Sim. Entretanto, hoje em dia tem lentes com fatores de correção e você perde essa distorção, você consegue tirar uma foto plana. E assim, cada lente tem a sua especificidade, distorções, aberrações cromáticas, efeitos de magnificação do fundo, amplificação. E acontecem erros de, no caso, você querer mesclar uma foto que tem uma certa aberração, uma certa distorção, com outra que é muito mais focada, por exemplo, sabe? Você consegue perceber esse tipo de coisa. Entendi. Nossa, maravilhosa essa explicação e depois que você explicou, realmente a gente consegue ver algumas diferenças mais marcantes assim. Então, fica aí, gente, para vocês decidirem o que vocês acham. Em sétimo lugar, a gente vai falar aí da foto da esposa falecida. Você já ouviu, por acaso, a música Justiça Divina, de Tonico Tinoco? Provavelmente nunca, né? Mas se for mais novo. Só que essa música ela é importante pra gente entender a história dessa foto. Então a música ela conta uma história muito triste aí que teria ocorrido no interior de Minas Gerais, que nos anos 40 uma esposa grávida aí nem estava desconfiando que o marido dela estava traindo ela com uma das amigas dela. E um dia a amante, né, já estava cansada de ser a outra, convence o homem a matar a esposa dele. Então eles fizeram isso, mataram ela enforcada e enterraram o corpo. Um tempo depois, o homem e a amante então se casaram
e tiraram uma foto, né, no dia do casamento. E o que eles não imaginavam é que apareceria ali a prova né, de que eles realmente cometeram o crime. Né? O corpo da mulher apareceu deitado sobre um lenço e fica muito nítido assim que está na exposição da foto. Eu vou deixar para vocês na descrição uma reportagem bem completinha, né, que conta a história da foto. Se eu não me engano, tá a esposa e a filha de um deles, acho que é do Tonico, e elas têm a foto guardada até hoje, a foto original e tudo mais. É realmente uma foto bem interessante. E aí conta-se, né, que a história, depois que foi revelada a foto, o marido ficou muito triste, confessou o crime e tudo mais, mas aí já começam as especulações, né, porque é uma história que foi se falando, né, e a música acabou fazendo mais sucesso por causa disso. E, gente, a foto, ela é bem diferente aqui das demais, porque ela não é aquela coisa clássica de foto de fantasma que tem as pessoas posando e aparece lá atrás um rosto ou alguma coisa assim. É realmente assim, isso, é realmente a foto do casamento dos dois, os dois na frente e a mulher deitada atrás. Olha, não sei, se eu fosse falar o básico assim, eu falaria que nesse caso parece muito que é uma dupla exposição, né? Olha, Rodolfo, eu ia falar a mesma coisa. Isso daí, pra mim, é um caso clássico de dupla exposição. E eu não acho que seja que nem entre aquelas duas categorias que eu falei, entre uma foto claramente que a pessoa quer passar essa mensagem, quer vender essa ideia de que aquilo é um fantasma, e um erro fotográfico, sabe? Pra mim, isso daí é um erro fotográfico. Não é nem feito com a intenção de parecer. Porque tem toda a sobreposição, você pode ver que não é um fantasma, porque a mulher tá em cima da cama, você consegue ver o lençol, consegue ver a cama, ou seja, não seria o fantasma só da mulher, mas seria o fantasma também da cama, sabe? Sim. E eu acho que tem, além da dupla exposição, tem um erro de cortina, tem alguma coisa ali, um anteparo cobrindo pelo menos essa parte do rosto da mulher que tá deitada, sabe? Eu acho que Sim. algum erro na hora que o filme foi rolar, não sei como é que foi feito isso, se é uma. Como é que eu posso dizer? Se foi feito na hora ou na hora da revelação. Eu acho que foi feito na hora da revelação, possivelmente. Você pode recortar, você pode tentar sobrepor um filme no outro, uma placa de vidro em cima, por cima, mas no caso foi feito direto da câmera porque eu posso ver todos os anteparos, eu posso ver todos os objetos. Eu, na minha visão particular, eu acho que isso daí foi feito com o mesmo filme. A pessoa bateu a foto em cima daquele filme e não viu. Eu acho que foi isso. Eu também diria que foi isso. E eu acho que sim, como você falou, né? Não foi a intenção da pessoa fazer a foto. A pessoa acabou fazendo a foto sem querer, né? Deve ter mostrado pra alguém, olha, o que apareceu aqui, né? Estragou a foto do casamento. E eu acho que essa foto acabou chegando nas mãos do. Não tô dizendo que o Tonico e o Tinoco inventaram tudo, porque eu não quero ser processado, mas acabou. Não sei, alguém deve ter tido uma falha de comunicação aí e essa história acabou chegando pra eles, talvez, e eles acabaram olhando pra foto e tiveram a ideia pra fazer a música. Porque, assim, quando você vai procurar a história, tem pouquíssimos detalhes. Então a gente não sabe o nome da mulher, não sabe o nome do cara, não sabe o nome da esposa, não Uhum. sabe o nome do fotógrafo, não sabe onde aconteceu, só disse que aconteceu em Minas Gerais. Então, assim, essa falta de informação pra mim também me deixa bem descrédulo, assim. Vou falar que pra mim essa aqui realmente não é. Em sexto lugar, a gente vai falar dos rostos do S.O.S. Waterton. Durante uma viagem a bordo do petroleiro SS, os dois marinheiros, o James Courtney e o Michael Meehan, eles acabaram falecendo em circunstâncias misteriosas, mas dizem que o mais provável foi a inalação de gases tóxicos. E como o navio estava tipo, a quilômetros de terra firme e sem previsão para voltar, o James e o Michael eles acabaram tendo assim os corpos jogados no mar, né, de uma forma de um enterro um pouco mais digno, porque eles não puderam ali ficar com os corpos deles, né, até voltar em terra. E vamos lembrar que essa foto aqui é super antiga, tá, gente? Então, claro que hoje não fariam isso, mas naquela época talvez fosse uma coisa um pouco mais comum. E nos dias seguintes a isso, a tripulação afirmava que viu os rostos dos dois se formando no meio das ondas. E eles teriam tirado 6 fotos e 5 delas não saiu nada, mas uma delas saiu a foto aí que vocês estão vendo, que supostamente mostraria, né, o rosto dos dois marinheiros. Olha, essa foto, ela é
sei, bem genérica, assim, pra falar a verdade. Os rostos, assim, são... Não dá nem pra ver que são rostos, assim. Tudo bem que a foto tá, tipo, super estourada, super... É uma foto super antiga, mas não dá pra ver exatamente se são rostos. Parece... Eu nem sei o que parece direito, eu não sei pra você. Parecem só sombras, né? Aham. É. Assim, a minha visão sobre essa fotografia. Uma coisa que eu não comentei sobre as outras é que a gente está fazendo um processo aqui de analisar as fotos, mas essas fotos são fotos que você encontra na internet, estão rodando por aí. Mas se fosse fazer uma análise realmente profissional da foto, a gente teria que estar com o negativo, com a placa, a gente teria que estar analisando o original ou pelo menos a cópia dele, sabe? E assim, para arquivos digitais, a gente trabalha com um arquivo RAW, que seria o negativo digital, que seria aquele arquivo que ele vai gravar todas as informações que a câmera capturou. Velocidade, o diafragma, o ISO, as informações dos canais de cores que estão chegando até ela, o vermelho, o verde, o azul, outros dados técnicos, ela captura tudo e condensa nesse arquivo. É um arquivo bruto. A gente teria que ter esse arquivo com todas as informações para estar analisando, dando zoom, fazendo uma interpolação de camadas para tentar descobrir alguma coisa. Teria que fazer alguma coisa nesse sentido, sabe? E essa foto, ela tem realmente uma péssima qualidade, assim. Eu acho que essa foto, ela me parece ser muito mais um recorte de uma foto muito maior, sabe? O que me parece que o que roda nessa foto é somente um cantinho que foi recortado, algo nesse sentido. Uhum. E como a própria história diz, os marinheiros eles tiraram 6 fotos, mais fotos, e apenas uma apareceu nos rostos, né? Rostos? Eu acho que não seria o contrário. Eles estavam vendo os rostos no mar, e tentaram tirar a foto. Eu acho que eles estavam tirando fotos do mar e fotos de alguma coisa, e uma delas apareceu esse fenômeno. Para mim, isso daí é pareidolia. É quando você olha, por exemplo, para tua tomada e você enxerga 2 olhinhos nela, sabe? Quando você olha para um objeto e imagina um rosto, você tenta humanificar alguma coisa para enxergar um rosto, ou então, que nem estuda muito, deixa eu lembrar, Gestalt. Já ouviu falar? Sim. É aquela escola alemã que eles estudam como o cérebro completa imagens, né, e cria imagens na mente. Eu acho que, nesse caso, a gente tem essa tendência, por natureza, de querer enxergar formas humanas, de querer completar a imagem para tentar entender alguma coisa. E essa foto ela me diz outra coisa também. É, se isso realmente foi tirado num barco, eu imagino que essas linhas nas transversais sejam cordas e a gente tá na murada do barco, na bordinha dele, certo? Você também vê isso? É, isso que eu ia falar, né? É o que parece. Mas daí, se a gente for pensar na proporção, nossa, eram umas cabeças Exato. enormes, né? Nossa, cabeças monstruosas. É que nem na animação da Disney, que morre o leão e o Rei Leão aparece nas nuvens, assim, sabe? Nossa, que Aham. poder que tem essa entidade para manipular os elementos a bel prazer, assim, para criar projeções dela mesma nessa magnitude. Sim. É porque assim, como não dá pra enxergar direito a foto, né? Pra quem ainda não abriu a foto ou pra quem não tá enxergando direito, tem tipo, parece ali que aquela parte escura que tem ali embaixo, parece ser aquela parte que você apoia, e aí tem duas cordas assim, com um dos fósforos no meio, tem uma outra corda mais bem pra direita, e aí não dá pra gente ver direito o que que é mar, o que que não é. Não dá nem para distinguir o que se é mar, o que se é grama. Sim, exatamente. Só aparece essas duas coisas aí no meio que eles falaram que são rostos. E é muito daquilo que a gente falou ali da foto anterior da esposa falecida, que é a história, né? O que vale muito mais aí, nesse momento, é a história, né? Que eles dizem que aconteceram tudo isso. Eu não consegui verificar, por exemplo, se esses marinheiros existiram, como que essa história aí chegou nesse ponto. Posso até deixar um update, talvez, lá no nosso Instagram depois se eu achar mais alguma coisa, mas eu não sei. Essa foto eu coloco apenas na categoria de que é estranha.
Em quinto lugar, a gente vai falar da foto do corpo caindo. A família Cooper tinha se mudado para uma casa nova no Texas e eles aproveitaram o momento da família reunida ali para tirar uma foto, né? Bem coisa de mãe. E anos depois, em 2013, então, surgiu uma foto aí nos fóruns, né, da internet e que acabou viralizando, que mostrava a família, né, duas mulheres, uma delas acho que parece ser a avó, porque parece um pouco mais velha, com duas crianças no colo e uma mesa de jantar, assim, né, com algumas velas e do lado, assim, um corpo de ponta cabeça que tá, tipo, saindo do teto, assim, né? É meio corpo. É bizarro essa foto. Essa foto é bem assustadora. E, né, assustou aí todo mundo, né, que viu a foto. Só que assim, em 2015, um homem apareceu, né, dizendo ser o Robert Cooper, que seria uma das crianças da foto. E segundo ele, a mãe dele realmente gostava de tirar várias fotos, né, da família, dos irmãos juntos e tudo mais. Só que eles nunca, né, tinham visto especificamente essa foto. Ele, inclusive, achou muito estranho de como é que essa foto foi parar na internet, né? Então, segundo ele, a mãe dele, né, tirava várias fotos e acabava jogando fora as que ela não gostava. Então fica essa coisa, né? A foto realmente, ela é bem assustadora. Ninguém conseguiu desbancar ela no sentido de, tipo, provar que é uma montagem. Porém, a história aí, né, que conta como a gente não tem muita certeza do que aconteceu. Porque fica aquela coisa, né? Teria a mulher visto exatamente essa foto, ter se assustado e ter jogado fora? Teria alguém pego, né? Ela acabou jogando fora a foto normal e alguém pegou e fez uma montagem. Então não se sabe se foi uma montagem, é aquela coisa que foi muito da bem feita. Porém, né, o que me deixa com o pé, por mais que a foto seja muito assustadora, o que me deixa com o pé bem atrás aqui nessa foto é exatamente a posição das coisas, porque o fantasma, ele tá numa posição, parece que a foto foi feita para exatamente o fantasma ficar nessa posição, sabe? Porque a família tá toda de um lado e o fantasma tá exatamente caído onde tem o espaço livre para ele aparecer, né? Sobre isso, Rodolfo, eu tenho alguma coisa para comentar. Antigamente, as câmeras, elas não tinham, por exemplo, existem os modelos de câmera que são SLR. Hoje em dia a gente usa as DSLR, que são câmeras que o visor óptico que você está vendo através, você está vendo exatamente a imagem que está passando através da lente e sendo refletida por um pentaprisma, um pentamirror, um sistema de espelhos que você vai estar vendo exatamente o que a imagem que está passando pela tua lente. Mas existiam modelos compactos ou rangefinders que o visor ele era deslocado, ele tinha um erro de paralaxe. Então as pessoas pegavam a câmera e quando elas colocavam no rosto para tirar a foto, para olhar através do visor, aquilo que elas estão vendo, na verdade, não é a foto em si, como a foto vai ficar. É a imagem um pouquinho mais para cima e um pouquinho mais para o lado. Então, acho que isso justifica o espaço adequado para o espírito estar ali. E não sei se eles estão comemorando alguma coisa, tinha alguma coisa interessante na mesa que eles queriam pôr na foto, porque antigamente tinha muito disso, né? De você querer tirar foto de um objeto que você gosta muito. Eu tinha foto das minhas revistas, eu tinha umas coleções assim de revista quando eu era criança, e eu ainda peguei essa fase do filme, da fotografia analógica. Eu tinha várias fotos minhas com meus dinossaurinhos, minhas revistas. Eu acho que acontecia muito disso, assim, antigamente. E essa foto, realmente, ela não me convence muito, mas por dois fatores, assim. Essa entidade, esse fantasma, ele para mim parece muito teatral. É muito hollywoodiano essa situação, sabe? Não é uma entidade aparecendo atrás, aparecendo na cortina, aparecendo de um vulto. Ela é muito declarada, sabe? Me olhem, eu quero atenção. É uma coisa muito nesse sentido, sabe? E me parece muito uma montagem, tipo, para mim é gritante que a foto está sendo sobreposta, mas ela não tem a angulação da mesa. Ou seja, a pessoa, quer ver? Tem o tronco dessa entidade que está de ponta cabeça. Se você traçar uma linha reto, não me parece que ela pegue exatamente onde ela deveria estar. Caindo mais ou menos sobre as velas, sobre aquele bule, o que me parece ser um telefone. O ângulo deveria ser esse, sabe? E ela me parece que está sobre a foto, ela está por cima da foto. A angulação dela, ela tá caindo para fora da mesa, sabe?
Isso para mim é muito um sinal de que essa foto, essa imagem foi colocada em cima da foto original. E outra coisa que me parece além do bizarro, porque se fosse um fantasma caindo ali, tipo, Bu, ok, você até entende, já é assustador por si só. Não precisaria ter esse rosto borrado, esse rosto negro, essa coisa caricata, sabe? O fantasma em si não teria essa noção de si mesmo, de querer ser tão assustador assim, um rosto negro. Acho que um rosto de caveira seria muito mais assustador. Esse ponto eu também concordo, assim, se a gente for pensar na parte mística, né, espiritual da coisa, faz muito sentido, né, um corpo de ponta cabeça. Eu já vi falar, né, mas aí eu tô falando da parte espiritual, de gente que, por exemplo, se enforca e daí alguém acaba vendo, né, um espírito enforcado realmente. Mas daí, tipo, a mulher tá de ponta cabeça, né, com os braços para baixo. Não faz muito sentido. Não faz sentido mesmo. Ela se enforcou pelos pés. É, é que a gente não sabe, né, essa casa como que é, mas não sei, pode ser que tenha um segundo andar com mezanino, ela tenha se jogado. Se a gente for pensar na parte do porquê que o espírito apareceria desse jeito. Ou teria sido torturada e estava pendurada em um pau de arara, alguma coisa. Mas mesmo assim essa eu não acredito. Ela é muito assustadora, mas eu acabo não acreditando. Outra coisa que me chama a atenção nessa foto, que nem eu falei, assim, as histórias que chegam até a gente sempre tem que buscar as informações, fazer toda aquela pesquisa e tudo, mas é muito duvidoso. A gente carece de informações, né? E essa história ela é muito estranha até pelo fato da família ter dito que jogou fora essas fotos, né? Eu acho muito mais crível, é muito mais assustador, me convence mais quando são fotos de família mesmo. A própria família doa, cede. Isso daí, a própria história mostra que tem coisas nas entrelinhas ali. Abre brechas para muitas interpretações do que pode ter sido feito com essa foto. Sim. Outra coisa que eu gostaria de falar é que, conforme eu disse, assim, eu tenho alguns critérios, passos a passos que eu vou procurando na foto, né? Seria a proporção, mas eu cheguei a comentar das distorções, aberrações cromáticas e tudo. E também na qualidade, a gente está pensando aqui em fotografias analógicas, existe uma peculiaridade que seria a gramatura, a granulação, ou seja, os cristais, o tamanho dos cristais de prata que estão nessa emulsão. Isso, quando tem muitos grãos, normalmente são filmes utilizados assim com um ASA, ISO, muito alto, para situações escuras. Isso evidencia a granulação. Só que assim, na fotografia digital acontece o ruído. Na fotografia analógica, a gente tem o granulado. Eu percebo que tem algumas diferenças na granulação entre o espírito e o resto da casa, sabe? Ampliando no Photoshop, eu consigo ver que o padrão dos ruídos não é igual. O padrão que se apresenta no fantasma, ele é muito mais fechado, parece até ser um ruído de cor, que foi transformado em cinza, a foto deveria ser colorida e foi transformada em cinza, do que de fato um ruído, perdão, até eu me confundo, uma granulação do filme. E isso para mim se nota assim como se fosse um erro de nitidez. A família atrás está bem nítida, tem os contornos bem delimitados, a granulação neles está num certo nível e o fantasma está em outro, sabe? Um outro nível de nitidez, outro contraste, outra iluminação em relação ao casal, tudo. Me parece ser isso, sabe? Bom, eu acho que se uma pessoa bem believer, né, ver essa foto e ouvir as nossas explicações, ela vai falar, não, porque o fantasma, se ela vibra numa frequência diferente, e aí a câmera, não sei, pegaria de uma forma diferente. Mas eu acho que justamente o problema está nessa foto, né? Acho que essa foto não convence a gente. E como a gente falou, né, a história por trás da foto, né, a falta de detalhes, né, se nem as próprias pessoas que estão na foto sabem como que essa foto foi parar na internet. Então isso já deixa a gente assim, com o pé bem para trás, mas bem para trás mesmo nesse caso.
Em quarto lugar, a gente vai falar do espectro da igreja Newby. Em 1963, um reverendo bateu algumas fotos do altar da igreja de Newby, em North Yorkshire, na Inglaterra. E na revelação da imagem apareceu uma figura fantasmagórica, um ser encapuzado e mascarado no pé do primeiro degrau do altar. E a figura, né, quando é comparada com o restante da igreja, media 3 metros de altura. E essa foto também é bem sinistra. E ela foi mandada para diversas análises, também passou em todas, né? E é considerada ilegítima até hoje. E outra coisa que trouxe, né, uma maior credibilidade foi o fato da pessoa que ter tirado a foto ser um reverendo, né, que não acredita muito nessas coisas de espírito, e ele mesmo falava, né, que não tinha por que mentir sobre isso. Essa foto também é bem sinistra, e esse ser, sei lá, que aparece aí, ele é muito fantasmagórico, assim, ele é muito caricato. Ele me lembra aquele personagem do Pânico, aquela máscara do grito, sabe? Sim, também lembra bastante. Ele é bem, assim, se fosse para pegar, assim, o que seria um espírito, eu acho que seria isso, basicamente. Eu li algumas coisas sobre ele ser, provavelmente, um monge, mas eu não achei muito, assim, de por que ele estaria vestido desse jeito. A roupa eu até entendo, né? Tem aqueles monges que não são, né, budistas, são os monges cristãos, que eles realmente usavam umas túnicas que cobriam tudo. Mas a máscara, não sei, eu acho meio estranho. Ela parece um pouco aquela... Se você olhar assim, ela parece um pouco aquela máscara até que o pessoal usava lá na Peste Negra. Só que você tem que olhar, você tem que dar um super zoom na foto e olhar bem de perfil, assim. Se você fizer isso, você até enxerga um bico, né? O bico que tinha daquela foto. Mas é só isso, assim, não dá pra dizer muito. Poderia ser até a barba, né? Uma barbona e de repente uma parte da túnica entrou na frente, por isso que faz essa angulação do bico. Pode ser também. É que fica. Como ele tá com. Do mesmo caso lá da foto do senhor no banco de trás, da senhora no banco de trás, só que tá ao contrário, né? Porque lá a gente só enxergava o olho, né? Que na verdade era o óculos. Aqui a gente enxerga o olho, só que as cores estão invertidas, né? Porque o rosto, né? Digamos assim, tá bem branco e aí você só enxerga o furo dos olhos. Mas assusta, né? Essa coisa do escuro, do olho tá claro, o olho tá escuro, eu acho que na outra foto eu vou conseguir comentar melhor, mas tem uns detalhes interessantes, assim. Essa foto, ela é outra que claramente para mim é uma dupla exposição. Igual aquela foto da mulher deitada, essa aqui, ela evidencia para mim, assim, por exemplo, que o contraste que essa criatura fantasmagórica, eu vou parar de falar essa palavra, eu vou usar outra. Para mim, esse fantasma ele não pertence a essa foto. Porque, primeiro, a gente já tem um erro de proporção que teve que ser explicado na própria história, que essa entidade ela tem 3 metros. Ou seja, se fosse um fantasma, não é um fantasma de uma pessoa, é uma entidade, é a morte, é alguma coisa assim. É o demônio. É além de um ser humano, sabe? Não é um ser humano isso daí. Não seria um espírito humano. E assim, para mim isso aqui tem uns 3, 4 metros. A princípio, a primeira vez que eu olhei essa foto, me parece que a muralha, esse corrimão, estaria à frente do espírito. Mas olhando com atenção e jogando no Photoshop, eu consegui ver que ela está por cima. Ela está bem sobreposta, ela está num plano bem à frente disso, sabe? E você descendo esse plano dela, não me parece que seria condizente com o altar que ela está sentada, sabe? O altar que o pezinho dela está ali. De toda forma, é um espírito muito. Como é que eu posso dizer? A túnica dela, a roupa desse homem, dessa entidade, ela tem um caimento, assim, eu fico imaginando os pezinhos dele sobrando roupa embaixo, sabe? Não sei se você me entende. Entendo. E você vê, né, que até faz aquela escorridinha, assim, da túnica no degrau mesmo, né? Ou seja, essa pessoa, ela é alta, claro, óbvio, mas ela tá usando uma roupa que é muito mais comprida do que ela. Em terceiro lugar, a gente vai falar aí do fantasma da escadaria das tulipas.
A foto foi tirada pelo reverendo aposentado Rolf Hardy em 1966, quando ele visitava um museu marítimo nacional em Greenwich, também na Inglaterra, pra você ver, né, que na Inglaterra que as coisas acontecem, né, porque, tipo, quase todas as fotos são lá. Ao revelar, ele se deparou com uma figura muito estranha, né, que aparentemente estava coberta com uma mortalha e segurando no corredor da Escada das Tulipas, e por isso que ela ficou conhecida exatamente como o fantasma da Escadaria das Tulipas. Muita gente analisou a foto, né? Incluindo ninguém menos, gente, olha só, do que a própria Kodak, que verificou os negativos e concluiu que sim, eles eram autênticos. E segundo as lendas, uma empregada teria morrido ao cair da escada, isso no século XVIII. Então, talvez seria ela que teria aparecido nas fotos? Não sei. E aí, Luiz? Olha, essa foto, ela é uma daquelas que me dá mais medo, assim, pela entidade, pelo ser que aparece ali ser mais macabro. Eu acho muito mais assustador essa aqui, sabe? Uhum. Porque me remete àqueles filmes, assim, da aparição de fantasma e tudo. Isso aqui me dá um pouquinho mais de medo. Mas, pensando como fotógrafo e desativando o botãozinho da pessoa que tá assustada com isso aqui, eu olho o seguinte: você percebe que a Kodak atestou a foto e tudo, né? Mas lembra aquilo que a gente comentou, que é você atestar que aquela foto não é falsa, não quer dizer que a imagem que está sendo reproduzida nela seja algo real. Então, assim, uma dupla exposição pode ser algo real ali atestado, mas não é algo que estava ali de verdade. Ou então, uma longa exposição também pode deixar rastros na tua fotografia que você pode atestar que aquela foto realmente é de verdadeira, mas o que você usou, a técnica que você usou para registrar aquela imagem é diferente, e tem suas peculiaridades e tem suas falhas. Que nem essa foto, para mim, ela me parece muito ser uma longa exposição. E assim, ou esse espírito ou essa pessoa, eu acho que é uma pessoa, ela estava subindo a escada e você, à primeira vista, você parece que tem uma imagem debruçada no corrimão, né? Uhum. Isso. Pra mim, não. Pra mim, essa daí é uma pessoa que tá subindo a escada, porque você pode ver que tem duas mãos direitas. Ó, a posição dos dedinhos é a mesma mão que tá subindo a escada. Hum. Então, para mim, essa fotografia levou mais de alguns minutos ou alguns segundos e você conseguiu pegar o rastro dessa pessoa. Porque, assim, tem a iluminação de velas e com, eu imagino que tenha um outro lustre desses, um outro. É candelabro que fala? Acho que é lustre, na verdade. Eu não sei, é que eu quase não enxergo. Não, lustre é que fica no teto, né? Acho que é candelabro. Tem uma outra fonte de luz, quase na mesma posição no corredor, que está projetando essa luz na manga, beleza? Uhum. Eu penso o seguinte: como está recebendo essa luz, para você aparecer numa foto que tem longa exposição, você precisa receber luz. Assim, em casamentos, em eventos sociais, o flash a gente usa também para iluminar, a gente usa o flash para fazer uma luz de preenchimento, mas o flash ele tem uma peculiaridade, que quando aonde dispara o flash ele congela, ele ajuda a congelar a imagem. Então essa peculiaridade da luz é onde você está projetando luz por mais tempo, esse objeto ele permanece na tua imagem final. Então, assim, essa pessoa subindo a escada recebe mais luz desse lustre e foi se fechando o tempo de exposição. Conforme o tempo de exposição foi aberto, essa pessoa foi recebendo luz desse lustre que está contrário à fotografia, e quando ela chegou no final da escada, ela não permaneceu tempo suficiente para o resto do tronco, do corpo, receber iluminação e aparecer também na foto. Então, isso que a gente está vendo, pela minha visão de fotógrafo, isso daí é uma longa exposição. A gente está vendo só o rastro da pessoa. Isso justificaria para mim estar aparecendo duas mãos direitas, e se você analisar bem na mão que está mais acima do corredor, do corrimão, você consegue ver quase a continuação do pulso. Ou seja, não é o mesmo fantasma, é a mesma pessoa, só que subiu a posição. Eu consigo até na minha mente tentar imaginar como seria o resto do corpo. Onde estaria o resto do ombro, onde estaria o resto do cotovelo, eu consigo fazer essa continuação.
Sim, e parece um braço bem longo mesmo, né? Se a gente Pois for é, olhar. à primeira vista a gente enxerga uma criatura debruçada, né? E depois que você começa a ver os detalhes que a outra mão tem uma continuação de braço, das costas da mão, um pouquinho do pulso, e isso some devido ao tempo que isso daí ficou exposto à luz. Tem uma foto famosa, é um daguerreótipo, e essas fotos, elas exigiam longos tempos de exposição. Não é o caso dessa aqui. Essa aqui é uma longa exposição, mas não é coisa da ordem de uma hora, sabe? Isso daí é questão de minutos. Mas tem uma foto famosa de Paris, de uma rua, que as pessoas todas foram obliteradas da foto. Você vê a rua vazia e você só vê duas figuras humanas. Você vê um engraxate e o cliente deles, que são as duas únicas pessoas que ficaram na foto, na rua, tempo suficiente recebendo exposição e luz para poder aparecer na foto também. E nesse caso, por mais que tenha pouco tempo, você consegue ver esse tipo de coisa que ó, o rastro do movimento você só consegue ver aonde ficou estagnado ou recebendo luz tempo suficiente para poder aparecer a imagem. Em segundo lugar, a gente vai falar da Dama de Castanho de... Nossa, peraí, como é que fala isso? Hiram Hall, acho. Acho, tá? Rayhan Hall. Isso, Eu acho que é Ray... Han Hall. Isso, Ryan Hall. É assombrado pelo fantasma da Lady Dorothy Walpole, que seria a irmã do Robert Walpole, que foi o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. E ela era conhecida como Dama de Castanho porque ela tinha um vestido muito característico, que é um marrom que ela utilizava. E ela teria morrido nesse lugar em 1726. Eis que em 1936, um fotógrafo que trabalhava para a revista Country Life, o Hubert Provident, ele foi até o local para tirar algumas fotos, né? E enquanto ele estava tirando as fotos, a assistente dele disse que viu ali na escadaria uma forma se formando, né? Uma forma muito estranha, que aparentava ser uma mulher, e ela estava descendo as escadas. E aí os dois, né, rapidamente tiraram a foto, e essa foto ganhou o mundo aí como uma das mais características fotos de fantasma que já foram feitas. E um tempo depois, um investigador paranormal, o Harry Price, ele entrevistou, né, o Hubert e a assistente dele, e os dois novamente confirmaram a história. E o negativo novamente foi posto em teste e não foi encontrada nenhuma adulteração. E uma coisa interessante é que um fotógrafo ele refez essa foto da Dama de Castanho e mais duas fotos da nossa lista, né? O espectro da Igreja Newby e a foto do Lord Cambermary, com a ajuda de um amigo, e só que ele usou câmeras digitais. Eu vou deixar o link para vocês verem aí na descrição. Mas essa foto é super famosa, acho que é uma das realmente das mais famosas, mais icônicas fotos de fantasma que existe. Assim, você não enxerga rosto, você não enxerga braço, perna, nem nada. Você enxerga realmente aquela aparição super clássica. Parece aquele fantasma coberto com um lençol, né? Que você consegue até ver umas ondinhas, assim, do que seria um possível tecido, né? Esse fantasma me lembra, não sei se você assistia Sakura Card Captor. Assistia. Me parece uma das cartas, eu acho que era o vento, não sei, tinha uma que era muito igual, era um negócio comprido, assim, uma entidade comprida, coberta com capuz. Eu bato o olho nisso, eu lembro da carta. Ah, era a carta sombra. Então, essa foto, ela é assustadora, porque realmente ela é muito icônica e tudo, mas eu tenho algumas ressalvas dessa foto. Ela quase me convence. Porque analisando assim a escada, eu vejo assim que tem um ponto de luz bem no final aqui da escada, que está recebendo luz de alguma janela, alguma coisa assim, e o restante da escada é escura, sabe? Bem escura. Você pode ver que ela não pega essa luz. E que nem eu estava comentando, a gente imagina que antigamente as pessoas não tenham recursos para adulterar uma foto, pelo menos na impressão, na revelação. Eu imagino que isso aqui não seja um fantasma. Eu acho que isso aqui é um Dodge and Burn.
no caso assim, a hora que você tira o teu negativo e você vai passar para o papel fotográfico, você coloca o teu filme no equipamento que é o projetor. Eu acho que tem um outro nome, mas seria isso, sabe? Ele vai jogar uma luz através do teu negativo para chegar no papel fotográfico com emulsão. E acontece o seguinte, como o próprio nome diz, é um negativo. Então, aonde está escuro no negativo é onde recebeu luz, onde está claro não recebeu, seriam as sombras. Quando você vai fazer esse processo de passar a foto para o papel, tem alguns truques, por exemplo, tem áreas de sombra que você quer clarear, algum rosto que ficou muito escuro, alguma coisa assim. Como você está trabalhando com o processo inverso, aonde você tampar vai ficar claro no teu papel. Então, existia uma ferramenta que parece um sorvete, sabe, um picolé. É um palito de madeira comprido e na ponta tem um quadradinho, como se fosse um... É pão duro que fala? Aquele objeto da cozinha? Sim, pra raspar as coisas, né? É como se fosse um pão duro, sabe? Só que menorzinho. Então você pegava esse palitinho e ficava passando sobre a foto. Você ativa o projetor com o negativo, a luz bate no papel e você rapidamente começa a movimentar, criando sombras aonde você quer iluminar. É controverso isso, né? Mas você vai criando sombras ali e aonde você passou, vai criar um rastro de luz. Você vai iluminar aquela foto. Isso daí tem que ser feito com muito cuidado. É uma técnica bem precisa, assim, você tem que passar pouco, tem que ter cuidado. Mas tem pessoas que erram, você exagera. O bom é que você já tem teu negativo, você pode fazer de volta. E assim, em cima desse fantasma, tem um flare, tem um rastro de luz também. Vocês estão vendo? Tô vendo. O flare, quando ele aparece numa fotografia, acontece da seguinte forma: é um raio de luz que está batendo angulado na tua lente e essa luz está entrando vazado para o sensor. Ela está entrando no teu filme, na tua emulsão. Então isso causa... Ela está espalhando essa luz na tua lente e você acaba vendo o desvio cromático, acaba vendo essa aberração. O flare, normalmente, ele aparece mais arredondado. Ele aparece... Esse fenômeno de ghosting, esse fenômeno de flare, eles aparecem mais arredondados, mais no formato que o diafragma da tua câmera tem. Aquele formato com as pétalas fechadas. Não sei se você já viu um diafragma de uma câmera. Já vi, já. Ele pega esse formato das aberturas, assim. Então ele forma quase círculos, uns geoides, eu esqueci o nome do formato. Mas enfim... Esse flare que está aparecendo ali em cima, ele está estranho para mim, porque eu consigo ver uma continuidade levando até a cabeça da figura. Para mim, isso seria como se fosse a cabeça do palitinho e você movimentou o palitinho não uniformemente, mas fazendo alguns círculos, alguma movimentação de baixo para cima. É porque no próprio fantasma eu consigo ver um rastro que é mais claro descendo. E depois ele dá uma voltinha e sobe. Para mim isso daí é uma movimentação dessa ferramenta, do Dodge and Burn. É uma explicação complexa, né? Mas é a única entendível. explicação que eu tenho para esse tipo de foto. De resto, ela me parece bem plausível. Assim, se fosse para tentar explicar como isso seria possível, como que eu tiro uma foto dessa, sabe? Seria assim. E em primeiro lugar a gente vai falar da foto aí do Fred Jackson. Se você pega a foto, só foto, né, sem estar aproximado, não tem nada de absolutamente errado, né? Pelo menos é o que não parece, né? Porque a foto mostraria o esquadrão de Goddard e ela foi tirada em 1918. Só que o que acontece? Se você aproxima, né, atrás do quarto aviador da esquerda, você consegue, o quarto aviador da esquerda, da parte de cima, você consegue ver um meio rosto, né? Que é como se fosse alguém olhando ali para trás. Será que era alguém que não queria muito sair na foto, ficou meio atrás? Não, segundo a pessoa que tirou a foto, né, segundo os oficiais também, a pessoa que aparece ali é o Fred Jackson.
e ele era um mecânico, né, que também trabalhava ali na base aérea, só que ele morreu 3 dias antes dessa foto ser tirada nesse mesmo local. E, assim, existem documentos que mostram que sim, havia um Fred Jackson nessa base aérea e que ele realmente morreu em 1918, foi no dia 13 de abril. Porém, existem algumas diferenças entre o local realmente da morte dele e entre as datas também. Só que assim, nesse caso eu acho que as semelhanças entre as histórias é o que deixa a coisa mais assustadora. E ele é bem aquele espírito mais aquela falta de espírito Ameno. mais amena, assim. É um pequeno detalhe que você enxerga se você der um zoom, né, para aparecer. Então, né, dizem na história que ele gostava muito de trabalhar lá, e daí quando foram tirar foto dos oficiais, né, ele acabou ali dando um jeito de aparecer. Essa foto tá em primeiro lugar, gente, justamente porque existe a parte oficial da coisa. O Fred Jackson, ele realmente existiu, ele realmente morreu em 1918, quando a foto foi tirada. Se vocês derem uma procurada na história, vocês vão ver que existem algumas diferenças das datas, né? Dizem que ele teria morrido uns meses antes do que a foto foi tirada e não só 3 dias. Como também dizem que ele sim, trabalhava na base, só que ele sofreu um acidente quando ele estava em outro local. Porém, nesse caso, né, a gente tem que pensar, né? Putz, é uma história de 1918 que não foi colocada no papel. Então, realmente essas informações acabam se perdendo. A pessoa que tirou a foto pode ter aproximado um pouco mais a história, né, para deixar a coisa mais impactante, mas pelo que dizem, a foto sim passou também por várias análises e nunca se chegou a uma conclusão de que foi uma montagem. E é legal que nesse caso o espírito aí tem um nome, né? E realmente o Fred Jackson existiu. Então é por isso que essa foto está em nosso primeiro lugar. Mas o que você aí, como nosso perito técnico, tem a dizer sobre? Então, essa é uma das fotos que eu acho crível, sabe? Da lista toda, essa é que mais me dá um medinho. Eu acho o seguinte, a gente não tem foto desse Fred Jackson, outra foto, para comparar o rosto, sabe? É aquele velho dilema de histórias de fantasmas, sabe? Sempre falta uma informação ou outra. Eu gostaria muito de ter uma outra foto do Fred para comparar, para analisar. Mas assim, eu abri no Photoshop, eu olhei esse rosto e eu não encontrei o mesmo rosto em nenhum outro lugar da foto. Tipo, não tem outra pessoa com o mesmo rosto para eu poder dizer que foi aquela pessoa que passou atrás. Mas enfim, existem explicações, né? Pode ser alguém que passou ali atrás, alguém que esqueceu o chapéu e ficou de castigo ali atrás e levantou, não sei. Mas a precisão da foto, a qualidade me convence, sabe? Tem um detalhe ou outro ali que me chama atenção, assim, ó. Por exemplo, a orelha desse oficial que está destacado, ela tem, em relação ao fantasma, ela tem um contorno branco estranho, sabe? Eu, isso me daria um indício para tentar analisar se esse rosto foi colocado ali, sabe? Sabe quando você faz um recorte mal feito no Sim. Photoshop? Nesse caso, eu acho que não é do Photoshop, mas enfim. Tem uma coisinha ou outra ali que para mim não se encaixa. Mas eu acredito nessa foto. Essa foto eu acho que passa no teste. Sim, eu queria muito realmente achar Uma explicação. uma explicação, não uma explicação oficial, mas eu queria muito achar a foto original, né? Onde será que ela tá, com quem que ela tá, porque, né, provavelmente ela tá em algum lugar. É que nem eu comentei, né? A gente está analisando uma foto que já está rodada na internet. A gente está analisando um JPEG. A gente precisava analisar um DNG. A gente precisava. Aliás, não, eu estou falando besteira aqui. Isso daí não tem nem como, porque é uma foto analógica. Mas mesmo assim, uma foto escaneada, sabe, um arquivo mais fiel. A gente está vendo uma foto que possivelmente pode ter sido processada. Ela foi processada porque tem um recorte evidenciando a cara o rosto desse homem que está em evidência, sabe? Foi adulterada. Tem uma própria adulteração nessa imagem, mas uma adulteração digital nessa imagem. Mas eu não saberia dizer como foi feito esse homem atrás, esse ghosting ali, sabe? Provavelmente pode ser uma dupla exposição, pode ser um fenômeno assim da foto não ser uma longa exposição, mas ela durar assim
alguns segundos a mais, e a pessoa levantou e baixou, alguma coisa nesse sentido, sabe? São as explicações mais plausíveis que eu daria para essa foto. Mas eu não tenho como bater o martelo e dizer o que foi feito de fato, sabe? Entendi. Não, mas eu também, essa é a de todas a que eu mais fico com o pé atrás. Eu acho que é a mais curiosa de toda a lista, a Uhum. que realmente não sei explicar. Sim, eu acho que se a gente tivesse umas confirmações dos oficiais, né, porque segundo a história, né, dizem que todo mundo reconheceu que era ele, porque ele realmente trabalhava lá. O problema foi que, né, as datas não batem muito, porém o fato das pessoas realmente terem reconhecido ele já deixa a foto um pouco mais crível. Mas se a gente realmente soubesse, né, com quem que tá essa foto, será que algum parente de algum desses oficiais, né, que tava na foto, é, não sei, né? Eu ouvia sempre o pai contando essa história. Então eu acho que ainda falta esse tipo de informação. Se tivesse, eu acho que essa foto ela seria ainda mais crível, sabe? É que assim, essa foto, que nem você falou, por a gente não ter o original, e por a gente estar trabalhando com JPEG, eu não consigo ampliar e ter detalhes o suficiente para me dizer algo mais sobre a profundidade de campo, ou então a distância em relação a esse oficial e a parede que está atrás dele, sabe? Para eu poder entender se ali passaria uma pessoa, se eles estão muito colados na parede, sabe? Eu precisaria de algumas informações a mais para não necessariamente só avaliar a foto, mas pensar a foto, pensar o cenário, entender o cenário, sabe? E é isso que me vem de imediato à cabeça, sabe? Essa falta de detalhes da foto. É bom, gente. Então fechamos aí com o Fred Jackson aparecendo atrás do amigo dele na fotinha. Ele não queria ficar de fora. E mas é isso, gente. E antes da gente ir embora, a gente vai pro nosso Vale Indica. Vale 10 aí o nosso quadro de indicações. Luiz, o que você viu aí de interessante, de legal aí pra você indicar pra galera? Então, eu trouxe aqui um seriado da Netflix, O Gambito da Rainha. Vocês já assistiram? É um seriado sobre uma órfã que joga xadrez. Ela aprende a jogar xadrez com o zelador do orfanato dela. E ela é um super gênio, assim, ela começa a ganhar campeonatos e tudo, e é muito bem feita, a trilha sonora é maravilhosa, a fotografia é muito boa, e eu fiquei, assim, completamente sequestrado por esse seriado essa semana, e eu recomendo bastante. Ah, é com a menina da bruxa, né? A Anya Taylor-Joy, eu gosto dela. Nossa, ela é fantástica. Ela é muito boa mesmo. Recomendo, gente. O Gambito da Rainha. Gambito é uma abertura do xadrez que você deixa uma peça, normalmente um peão. Você deixa ele exposto para o teu inimigo ir lá e comer aquela peça. Só que você fez isso de propósito, de um jeito que você vai ter mais abertura no meio de campo, você vai conseguir controlar mais o meio do tabuleiro. Você faz como se fosse uma isca, você joga uma isca pro teu inimigo. Aí sim. Mas eu fiquei interessado em ver. Eu vi que ela saiu faz pouquíssimo tempo, né? Sim, eu acho que foi. Acho que foi semana passada que estreou. Eu vi esses tempos, assim, o panfletinho dela, o bannerzinho. E, nossa, eu assisti em 2 dias. É maravilhoso. Então fica aí a indicação, né, do Gambito da Rainha. Eu não tive muito tempo de essa semana aí de indicar coisas muito novas, mas eu vou indicar uma coisa que, aproveitando aí que a gente tá no finalzinho do mês do horror e Halloween e tudo mais, eu vou indicar uma série documental que também é da Netflix, que se chama, né, Unsolved Mysteries, ou Mistérios Sem Solução. Essa série, gente, ela tem tudo a ver aí com os nossos episódios aí de mistérios, e ela fala justamente sobre o quê? Mistérios que não têm solução. Então ela pega casos de pessoas que ou um homicídio, né, que é muito estranho e que as pistas não batem, que não tem solução até hoje, ou de pessoas desaparecidas que desapareceram também de jeitos muito estranhos, e também pega algumas coisas sobrenaturais. Então ela tem 2 temporadas, ela não é bem temporada, ela foi dividida em parte 1 e parte 2, não sei se conta como temporada, porque assim, os primeiros episódios saíram
agora não vou lembrar, mas eu acho que em junho ou julho, e a segunda parte saiu agora em outubro. Então, na primeira parte tinha um episódio sobre OVNIs, né, um incidente que aconteceu numa cidade lá dos Estados Unidos, e agora na segunda temporada tem sobre fantasmas, sobre os fantasmas de uma cidade japonesa que foi uma das mais atingidas pelo tsunami de 2011. Então eles retratam um pouco, né, sobre histórias de aparições de fantasmas para taxistas, para monges, para outras pessoas também. É bem interessante assistir. Mas assim, por mais que tenha os casos sobrenaturais, tanto do fantasma quanto do OVNI, eu acho que os crimes reais, eles dão mais medo. Porque assim, são crimes tão estranhos, as pistas são tão desconexas uma com a outra. O primeiro caso, né, o primeiro episódio é sobre um homem que ele atendeu uma ligação, saiu de casa sem dizer para onde ia. Encontraram ele um tempo depois, dentro de um hotel. É como se ele tivesse caído assim de um lugar muito alto e tem um buraco assim no telhado. Só que assim, o buraco é de um tamanho tão pequeno que não tem como ele ter passado. E aí dizem que as fraturas não combinam muito com o fato de ele ter caído ali. Também o celular dele parece que foi implantado ali no local. Então assim, você fica tão com o pé atrás que eu acho que é isso que vale, assim. E, gente, só uma dica, não fiquem frustrados, tá? Porque não tem solução, porque a ideia é justamente essa. Inclusive, eles reabriram até um caso que apareceu na primeira parte. Então, as coisas estão andando, tá, gente? Porque eu vi que uma galera tava cobrando, assim, que os casos não tinham solução. E, gente, o nome é Mistério Sem Solução. Então, obviamente que não vai ter solução, né? Tem um spoiler no título. Exatamente. Mas eu recomendo, ela é bem legalzinha. Ela é um reboot de uma série que passava nos Estados Unidos, que era tipo uma linha direta deles, assim. Se você procura aí Unsolved Mysteries no YouTube e tem os episódios antigos, é o linha direta purinha, assim. Aquele cara falando, voz assustadora, devia assustar as crianças aí lá americanas. Então a minha dica é Os Mistérios Sem Solução aí da Netflix. Então é isso, gente. Essa foi a nossa lista de hoje. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu vou deixar os links aí na descrição, né, do que a gente falou, as fontes também de pesquisa e as fotos. Então não esqueçam de ir abrindo as fotos enquanto vocês estão ouvindo para acompanhar, né, o nosso raciocínio. Quero agradecer de novo a participação do Luiz. Cara, foi incrível as coisas que você trouxe. Eu acho que trouxe essa parte técnica, foi super importante aí pra gente entender um pouco mais dessas fotos e as teorias e o que pode ter acontecido por trás delas. Então, de verdade, quero agradecer. Foi muito, muito, muito importante hoje você estar aqui nesse episódio. Eu que agradeço, Rodolfo, agradeço mesmo o convite, eu adoro o tema, fiquei feliz quando você me convidou e espero ter contribuído mesmo, espero que o pessoal não fique brabo comigo de ter desmentido as fotos, mas, gente, é o que eu consegui interpretar em cima das fotos, né? Fala assim, igual a blogueirinha, meu jeitinho, gente. Tipo isso, mas é isso, agradeço de verdade, Rodolfo. Não, imagina. E pro pessoal que quer te achar ou quer te contratar pra tirar umas fotos aí, como é que faz? Onde que te acham? Então, tanto no Instagram quanto no Facebook, vocês me encontram lá, @Luiz com Z, H Fotografia. Acho que é os dois canais que o pessoal consegue me encontrar. Eu não tenho o site pronto ainda e é isso. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.